R$ 5 por dia é um valor tão pequeno que quase ninguém considera isso uma decisão financeira importante. É o preço de um salgado, de uma bala, de uma taxa extra que a gente nem repara pagando, mas esse vídeo é sobre um desafio simples: guardar R$ 5 todos os dias, durante 12 meses seguidos, sem exceção nenhuma, e ver exatamente onde isso chega no final, com números reais e exatos. O objetivo desse desafio não é ficar rico da noite para o dia, é construir do zero aquilo que muita gente nunca teve na vida: uma reserva de emergência de verdade, calculada com a taxa de juros real de hoje, mostrando exatamente quanto o seu dinheiro renderia mês a mês, sem enrolação e sem promessa vazia. A regra do desafio é simples: separar R$ 5 todos os dias, sem falhar, durante os próximos 12 meses. Usando a taxa de juros atual do país, de aproximadamente 14% ao ano, já vamos te mostrar o valor exato mês a mês, sem arredondar para mais nem para menos. Fica até o final, porque vamos mostrar exatamente o que acontece quando uma emergência real aparece para quem tem essa reserva guardada e para quem não tem nada separado. A diferença entre essas duas situações é maior do que a maioria das pessoas imagina. E guarda essa curiosidade para o final: se em vez de R$ 5 você guardasse R$ 10 por dia, o resultado depois de 12 meses seria bem maior do que uma simples multiplicação por 2. Vou te mostrar o valor exato lá no final desse vídeo. R$ 5 por dia costumam sumir em coisas pequenas: uma bala na padaria, uma taxa de entrega que passou despercebida, um adicional em qualquer aplicativo de delivery. Sozinho, nenhum desses gastos parece importante, e é exatamente por isso que ninguém para somar tudo isso no fim do mês. Somando os 30 dias do mês, esses R$ 5 viram R$ 150 gastos sem nenhum planejamento, um valor que já poderia ser usado de forma bem mais estratégica, principalmente por quem ainda não tem nenhuma reserva guardada para imprevistos. A maioria das pessoas nunca guarda dinheiro porque acredita que precisa de um valor grande sobrando no fim do mês para começar. Só que essa crença é exatamente o que impede tanta gente de nunca começar uma reserva de emergência de verdade, mesmo tendo condições de fazer isso aos poucos. Uma reserva de emergência existe para cobrir imprevistos, um conserto inesperado, uma consulta médica urgente, um mês com renda menor. Sem ela, qualquer imprevisto desses vira dívida, geralmente no cartão de crédito, com juros bem mais altos do que qualquer rendimento de investimento existente hoje no mercado. Por isso o desafio começa com um valor tão pequeno. R$ 5 por dia é algo que praticamente qualquer pessoa consegue separar, mesmo com uma renda apertada. Sem sentir uma diferença real no dia a dia, o impacto só aparece quando você olha a soma no final do ano. Agora vamos acompanhar mês a mês o que acontece quando esse hábito simples é repetido sem interrupção durante os 12 meses inteiros do desafio, usando a taxa de juros real vigente hoje para calcular cada valor com exatidão. O primeiro passo é separar uma conta ou um espaço só para essa reserva, diferente da conta do dia a dia. Isso evita a tentação de gastar esse dinheiro em qualquer outra coisa, mesmo sem perceber, e ajuda a enxergar o progresso de forma mais clara ao longo dos meses. Para esse desafio, vamos considerar que o dinheiro fica aplicado rendendo 100% do CDI, a taxa que a maioria das contas digitais oferece hoje. O CDI atual está em torno de 14% ao ano, o que equivale a pouco mais de 1% ao mês. Também é preciso considerar o imposto de renda, que incide sobre os rendimentos e diminui conforme o dinheiro fica mais tempo aplicado: 22,5% até 6 meses, 20% entre 6 meses e 1 ano e assim por diante, ficando menor quanto mais tempo você mantiver o dinheiro guardado. Todos os valores que você vai ver a seguir já estão líquidos, ou seja, já descontados desse imposto. Não é o valor bruto que aparece de primeira no aplicativo, é o valor real que cairia de fato na sua conta se você resgatasse o dinheiro naquele momento específico. Vale lembrar que o CDI muda com o tempo, seguindo as decisões do Banco Central sobre a Selic. Se a taxa cair ou subir nos próximos meses, os valores reais também mudam, mas a lógica do cálculo continua a mesma, e você pode refazer essa conta com a taxa atualizada quando quiser. Com a metodologia explicada, vamos direto para os números. R$ 150 guardados todo mês, rendendo 100% do CDI, com o imposto de renda já descontado corretamente em cada etapa do caminho, mês após mês, até completar o ano inteiro do desafio. Vamos acompanhar o pote crescendo a cada trimestre, com o valor líquido exato em cada etapa, até chegar no 12º mês, quando o desafio se completa e a reserva de emergência está oficialmente pronta para uso. Terceiro mês, o total líquido, já com o imposto de 22,5% descontado, fica em R$ 454. É nesse ponto que boa parte das pessoas desiste de qualquer desafio financeiro, exatamente porque o resultado ainda parece pequeno demais para empolgar. Sexto mês, na metade do desafio, o valor líquido já chega em R$ 921,
Considerando os 20% do imposto que passam a valer nessa faixa de prazo, esse já é um valor que cobre boa parte dos imprevistos comuns do dia a dia. No mês, o valor líquido chega em R$ 1.400. Repare que o crescimento está acelerando de forma consistente, mesmo sem nenhum aumento no valor guardado por dia, é só o efeito dos juros compostos incidindo sobre um valor cada vez maior. E finalmente, no 12º mês, completando o desafio inteiro, o valor líquido final fica em R$ 1.891, guardados a partir de só R$ 5 separados por dia, sem nenhuma exceção durante o ano inteiro, com o cálculo já considerando juros e imposto real. Repare no detalhe importante. O total depositado ao longo do ano foi de R$ 1.800, o rendimento líquido já descontado o imposto foi de R$ 91, um valor real conquistado só por deixar o dinheiro guardado rendendo em vez de parado sem nenhum retorno. Compara com o outro caminho. Se esses R$ 5 tivessem sido gastados todos os dias, o resultado depois de 12 meses seria zero, nenhum centavo restante e nenhuma proteção pronta para o dia em que algo desse errado. A diferença entre esses dois caminhos não foi o quanto essa pessoa ganhou, foi só a decisão diária de guardar R$ 5 em vez de gastar, repetida sem interrupção por 12 meses seguidos, com o dinheiro trabalhando sozinho no fundo, sem esforço extra nenhum. Esse é o poder de uma reserva de emergência bem calculada. Um valor real, baseado em juros reais, capaz de resolver um problema real quando ele aparecer e não uma promessa vaga de guardar dinheiro sem nenhum plano concreto por trás. Antes de continuar, pare o vídeo por um segundo e responde mentalmente hoje. Se o seu carro quebrasse ou surgisse uma despesa médica inesperada de R$ 800, você teria esse valor guardado, pronto para usar, sem precisar recorrer a nenhum tipo de dívida? Se a resposta foi não, sem problema nenhum. É exatamente para isso que esse desafio existe. Continue assistindo porque agora vamos ver, com uma situação real, a diferença entre ter e não ter essa reserva guardada quando o imprevisto realmente acontece. Imagina duas pessoas diferentes, uma que completou esse desafio e outra que nunca guardou nada durante o ano. No 7º mês, o carro de ambas quebra ao mesmo tempo e o mecânico informa que o conserto custa exatamente R$ 800. Quem tinha reserva simplesmente resgata o valor, paga o conserto na hora e ainda sobra dinheiro guardado. Afinal, no 7º mês do desafio, o valor já acumulado passa de R$ 1.000, mais que suficiente para cobrir esse imprevisto sem afetar o orçamento do mês. Quem não tinha nenhuma reserva precisa recorrer ao cartão de crédito ou a um empréstimo para cobrir o mesmo conserto, e esse valor, com os juros do parcelamento, pode levar vários meses para ser quitado, criando um novo problema em cima do primeiro que já existia. Repare que os dois enfrentaram exatamente o mesmo imprevisto, com o mesmo valor de conserto. A diferença entre resolver o problema em um único dia ou carregar uma dívida por vários meses não foi sorte, foi só ter começado o desafio dos R$ 5 7 meses antes. É exatamente por isso que uma reserva de emergência não é sobre ficar rico, é sobre ter um amortecedor financeiro pronto, calculado com números reais, esperando para o dia em que a vida decidir apresentar um imprevisto, porque mais cedo ou mais tarde ele sempre aparece para todo mundo. E o mais importante, enquanto uma pessoa resolve o problema e segue a vida normalmente, a outra ainda vai carregar esse peso financeiro nos próximos meses, pagando juros sobre um problema que já deveria estar resolvido há muito tempo. Se você quiser começar esse desafio hoje, o primeiro passo não é abrir uma planilha complicada ou pesquisar a melhor aplicação do mercado, é separar os primeiros R$ 5 agora mesmo, em qualquer lugar que já esteja disponível para você nesse exato momento. Se R$ 5 por dia ainda for difícil para sua realidade agora, comece com um valor menor, mas que você consiga repetir todos os dias sem sofrimento. O importante do desafio nunca foi o valor exato, é a consistência de repetir dia após dia sem parar. Marque no seu celular uma meta para revisar o progresso a cada 3 meses, igual fizemos nesse vídeo. Ver o número exato crescendo e entender o motivo real por trás desse crescimento ajuda bastante a manter a motivação nos meses em que a vontade de desistir aparece. Depois que a reserva de emergência estiver completa, resista à tentação de usar esse dinheiro para qualquer gasto que não seja realmente uma emergência. Trocar de celular ou fazer uma viagem não conta como emergência, por mais que pareça urgente na hora da vontade. Depois de montar essa primeira reserva, o próximo passo natural é continuar guardando, só que agora com um objetivo diferente. Uma viagem, um curso, uma entrada de um imóvel, mas isso já é assunto para um próximo vídeo aqui no canal com números exatos também. 12 meses vão passar de qualquer jeito, independente do que você decidir fazer com esses R$ 5 por dia, a única pergunta real é: no final desse ano, vai existir uma reserva pronta para qualquer imprevisto ou só a sensação de sempre ter faltado dinheiro para guardar?
A escolha não depende de sorte nem de ganhar mais dinheiro, depende só da decisão que você toma hoje e de repetir essa mesma decisão amanhã e depois até completar o ano inteiro do desafio, com o dinheiro rendendo sozinho no fundo o tempo todo. E lembra, esses valores foram calculados com a taxa de juros de hoje. Se ela mudar nos próximos meses, o resultado final pode variar um pouco para mais ou para menos, mas o princípio continua exatamente o mesmo e a diferença entre guardar e não guardar continua sendo enorme. E agora, como prometido lá no início, se em vez de R$5 você guardasse R$10 por dia ao longo dos mesmos 12 meses, com a mesma taxa de rendimento e o mesmo desconto de imposto, o valor final líquido chegaria em R$3.781. Ou seja, dobrando o valor guardado por dia, o resultado final mais que dobrou. Isso acontece porque os juros compostos incidem sobre um valor cada vez maior a cada mês, fazendo a diferença crescer de forma mais acelerada do que uma simples multiplicação por 2. Se você topar o desafio dos R$5 por dia, comenta aqui embaixo, topei, e volta aqui daqui 3 meses para contar como está indo a sua reserva. Eu quero muito acompanhar o progresso de quem realmente vai levar esse desafio até o final. Guarda esse vídeo se quiser voltar nele daqui a alguns meses para lembrar exatamente por que você começou esse desafio, revisar os números com a taxa de juros atualizada e continuar motivado até o 12º mês. Deixa o like nesse vídeo porque ele ajuda muito mais gente a conhecer esse desafio com números reais e finalmente começar a construir a própria reserva de emergência sem depender de sorte nem de ganhar mais dinheiro no futuro. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um novo desafio ou uma nova comparação real, sempre com números exatos e lições que você pode começar a aplicar ainda hoje na sua vida financeira. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!